Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution de corte a plasma. Bom, pessoal, chegou o grande dia do nosso teste simulado. Hoje é o dia mais importante antes do teste prático cortando aço, tá? Então hoje a gente vai fazer o teste simulado. A gente vai ver a máquina se movendo como se ela estivesse cortando e a gente vai variar a diferença de potencial entre a tocha e o material que está sendo cortado de forma simulada para a gente ver o THC funcionando na prática, tá? Ajustando a altura automaticamente. Vai ser bem legal. Se você nunca viu um THC em ação, hoje você vai conseguir ver de forma simulada. É o teste mais importante para a gente poder dar como concluído a montagem da máquina e daí eu posso desmontar toda para levar lá na casa do Gui, a gente montar e colocar ela para fazer o teste bruto, né? O teste de cortar aço de verdade. Então, se liga aí no vídeo. Pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero fazer o meu agradecimento às empresas que estão patrocinando a nossa Revolution de corte a plasma. Nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a ESAB, a Macrol Tecnologia e a ASM Engenharia. São 5 grandes empresas que resolveram apostar aí no nosso projeto, estão patrocinando e se não fossem por elas, nós não conseguiríamos realizar esse grande projeto, tá bom? Muito obrigado, então, às empresas patrocinadoras. Bom, pessoal, vamos começar o vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui um circuito bem simples, tá? Um divisor de tensão. Por quê? A gente precisa gerar um circuitinho que vai fazer uma variação de tensão na entrada do THC. Para quê? Para simular a diferença de potencial da tocha e o material que está sendo cortado. Como a gente não vai fazer o teste prático aqui em casa, porque eu não tenho a fonte plasma aqui para a gente fazer o teste, a gente vai fazer o teste simulado. Então eu tenho que criar uma condição de poder variar a entrada, né, do divisor de 50 do THC, para ele entender que está tendo variação de voltagem ali na ponta da tocha entre o material, né, que está sendo cortado, para ele entender que o material está ondulado, né, que tem desnível, para ele poder fazer a compensação. Então a gente vai simplesmente fazer um circuitinho, pessoal, que é colocar uma fonte. Eu tenho uma fonte de 7,5 volts e a gente vai colocar um resistor. Na verdade a gente vai colocar um potenciômetro e um resistor. E a gente vai fazer uma divisão de tensão, tá? E a gente vai pegar aqui o positivo e aqui o negativo, tá? E esse fio aqui, ó, esses dois fios, eu vou ligar no THC, lá no div 50, onde tem o mais e o menos. Então a gente tem que ligar esse circuitinho aqui, esse divisor de tensão, lá no div 50, no mais e no menos, né, no positivo e negativo lá do THC. Para quê? Conforme eu vou girando o potenciômetro, ele vai variando a tensão aqui e o THC vai entendendo que é como se a tocha estivesse cortando o material e ela está encontrando desníveis na altura ali do material, né? Uma hora está numa distância, outra hora está em outra, então isso gera uma diferença de potencial ali, vai mudando os valores, então é isso que a gente vai simular. Então para fazer isso, o que eu fiz? Peguei aqui uma fontezinha dessas de tipo de carregador de celular, isso aqui era de um aparelho telefônico, tá? 7,5 volts. Aqui dentro eu liguei, tem um resistor, eu só isolei, né, com fita isolante, o resistor e o potenciômetro ligado do jeito que eu fiz ali. E o cabinho positivo e negativo que a gente vai ligar no THC, tá? Um circuitinho bem simples. Daí conforme a gente vai girar aqui, a gente vai obter os valores lá no THC. Esse potenciômetro aqui é de 10K. Eu acho que eu coloquei um resistor aqui de 10K também, algo do tipo. E a gente vai fazer aí a simulação, tá? Bem simples, não tem mistério nenhum. Como que funciona, pessoal? A gente tem o nosso material aqui, ó. Eu vou fazer um material. Nossa chapa de aço. Quando a tocha vai cortar, então a gente tem a tocha aqui, né? E ela vai fazer o corte aqui. A gente descobre, por exemplo, que a altura certa para fazer o corte, sei lá, é 3 milímetros. Vamos chutar, tá, pessoal? Aqui é só para vocês entenderem um exemplo. Então essa altura aqui são 3 milímetros. E nessa altura, para fazer o corte, a gente está medindo que a gente está utilizando 100 volts para cortar.
Se a chapa for reta, completamente reta, na hora que a tocha estiver cortando e ela for indo para o lado fazendo o corte, vai se manter a mesma distância dos 3 milímetros, né? Vai ser 3 milímetros constante. Então vai continuar sempre, a diferença de potencial aqui vai ser sempre 100 volts, tá? Agora no caso de uma chapa ondulada, o que vai acontecer? Você vai colocar a sua tocha aqui para cortar, ela continua tendo que ter uma distância de 3 milímetros, tá? Uma distância de 3 milímetros para fazer o corte. Ela vai continuar precisando dos mesmos 3 milímetros para cortar, que vai dar os 100 volts, né? Na diferença de potencial aqui. Só que conforme ela vai cortando, olha o que vai acontecer. Quando ela tiver se deslocado para cá, essa distância aqui está maior. Aqui passou para 5 milímetros, por exemplo. Então vai estar diferença, tá? Eu não sei se vai subir ou se vai descer agora, mas eu acredito que vai subir. Vamos imaginar que aqui foi para 110 volts. Depois ela vai chegar nessa outra parte aqui de novo, que vai dar 3 milímetros, vai voltar para os 100 volts. Então a diferença de potencial aqui vai ficar variando. E daí por que existe o divisor por 50, por exemplo? O que vai acontecer lá na fonte plasma? Lá na fonte, nós vamos jampear para 1/50. Então, o que a gente vai estar fazendo? O que a fonte vai estar fazendo? Ela vai pegar esses 100 volts e vai dividir por 50. Então, ela vai dar para a gente, naqueles pininhos 5 e 6, se não me engano, que é o div 50, ela vai dar uma tensão. No caso de 100 volts, ela vai dar uma tensão de 2 volts, porque é 100 dividido por 50. Então vai dar 2. Isso daqui vai começar a variar. Uma hora vai sair 2, uma hora vai sair 2,1, uma hora vai sair 3, uma hora vai cair para 1,5. Então isso aqui fica variando, tá? Então essa variação aqui é o que a gente vai ter no pino 5 e 6, que é essa variação dos 100 volts, ou dos 110 volts, ou dos 120 volts, ou do 95 volts, né? Conforme varia para cima ou para baixo, isso aqui pode subir ou descer, né? Uma hora vai estar 2 volts, uma hora vai estar 3, uma hora vai estar 1,5, então vai ficar variando. O que o THC faz? O THC, a gente vai entrar no THC com os pinos 5 e 6, né? Com os pinos 5 e 6 aqui, que é o div 50. Então o THC vai estar lendo essa tensão. Então o que a gente vai fazer, pessoal, para testar? Eu fiz esse circuitinho que vai ficar variando conforme eu mexo no potenciômetro. Ele vai ficar variando isso daqui, ó. Eu vou ligar para vocês verem, tá? Então conforme eu mexo no potenciômetro, eu vou estar simulando a fonte plasma. Eu vou estar simulando o que acontece na fonte plasma. Então, conforme a tocha está passando, se ela vai aproximando ou afastando, vai variando a tensão. Então, eu ali manualmente no potenciômetro, conforme a máquina estiver cortando, né, simulando o corte, quando a máquina estiver se movimentando, eu vou mexer no potenciômetro. Você vai ver que, conforme eu mexo no potenciômetro, o eixo Z sobe ou desce. Então, é bem legal, tá? Então, olha só, pessoal, vou ligar aqui o multímetro. Escala de tensão contínua. Vou ligar aqui o visor para vocês verem melhor. Vou ligar o nosso circuitinho na tomada. E olha só, pessoal. Então, conforme a gente gira aqui, ó, ele vai de 1,8, conforme eu vou girando, ó, ele vai subindo, indo até 6 mais ou menos. Mas a gente não vai usar isso. A gente vai usar aqui, ó, a gente vai variar de 1,8 até uns 3 volts mais ou menos, tá? A gente vai variar um pouquinho aqui. Tá vendo? Olha só, bem de leve, só para vocês verem a máquina funcionando. Então, esse circuitinho aqui nada mais é do que eu mostrei para vocês no desenho, tá? É um potenciômetro e um resistorzinho ali. É um divisor de tensão, só que com potenciômetro para a gente poder ajustar. Nada mais que isso. A gente vai variar de 1,8 até uns 3 volts, mais ou menos. Então, como que a gente faz a ligação, pessoal, aqui para fazer a simulação? Eu tirei o cabo que estava aqui, ó, no div 50. Eu tirei o positivo e o negativo, que é aquele cabo que vem
do cabo lá da fonte plasma, tá? Aquele cabo que vem junto com a fonte plasma que eu tinha mostrado para vocês, que era o pino 5, pino 6, né? E a gente vai ligar aqui o nosso dispositivo, lembrando que tem que tomar cuidado que tem o positivo e o negativo, tá? Então é só pegar aqui o cabinho. Então é só pegar o fiozinho vermelho, ligar no positivo e ligar o preto no negativo, tá? Pronto, pessoal, olha só. Se a gente ligar esse nosso circuitinho na tomada, o que vai acontecer? O THC vai estar lendo a divisão de 50. Quando ele está lendo a divisão de 50 e tem tensão, ele entende que a fonte está ligada e que a máquina vai estar cortando, né? Então a gente não consegue mover o eixo Z pelo programa manualmente, tá? Com as setinhas lá no teclado do computador, nós não conseguimos mais mover o eixo Z. Por quê? O THC assume. Quando ele tem leitura de tensão no div 50, ele entende que a tocha está funcionando. Então, a máquina, você não mexe mais nas setinhas, o eixo Z não obedece mais o teclado, ele só obedece a programação do THC ou up e down se você instalar os botões aqui no THC, tá? Se a gente não coloca na tomada aqui o nosso circuitinho, ele entende que a tocha não está ligada. E daí nós conseguimos fazer o ajuste pelas setinhas do teclado lá no Mach 3 para subir e descer o eixo Z, tá? É muito bom você entender isso, senão você pode achar que não está funcionando, tá? Se você liga esse simulador aqui, ó, na tomada, né, esse circuitinho que vai simular na tomada, você perde o controle do eixo Z e você pode achar que está com defeito, que soltou algum cabo, mas na verdade é o THC que está assumindo porque ele está lendo tensão, então ele vai ajustar. Outra coisa muito importante, como que ele sabe quando que ele deve subir ou quando ele deve descer? Aqui no THC, pessoal, a gente vai setar uma tensão. Quando eu ligar aqui, vocês vão ver que vai ter uma tensão de 110 volts. Isso quer dizer que, se ele está setado para 110 volts, o que a gente precisa fazer? Se ele está setado para 110 volts, quer dizer que 110 volts dividido por 50 está dando 2,2 volts. Quer dizer que se ele ler 2,2 volts aqui no THC, no div 50, ele vai achar que então a tocha está na altura correta e vai manter o eixo Z parado. Se aqui começar a cair de 2,1, 2,0, 1,9, ou seja, ele vai ver que não está mais na tensão. Porque se aqui cair para 2, quer dizer que ele não está mais em 110, quer dizer que ele está em 100 volts. Então a tocha ficou com uma distância diferente em relação ao material, então ele tem que fazer a compensação. Se aqui começar a subir, ao invés de 2,2 chega a 2,5, quer dizer que a tocha se mexeu novamente, ela está numa distância diferente. Aqui está dando outra tensão, uma tensão maior, então ele precisa fazer o ajuste, tá? Então é assim que funciona, tá, pessoal? Então se a gente colocar... Quando a gente ligar aqui, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou começar a girar o potenciômetro aqui, ó, e vocês vão ver que em cima ele vai mostrar a tensão que está ajustada e embaixo a tensão que ele está lendo através da divisão de 50. Quando a gente chega com essa tensão igual a programada, o eixo Z para. Se a gente move o potenciômetro, essa tensão de leitura oscila e daí o eixo Z começa ou subir ou descer. E ele mostra aqui na telinha se está subindo ou se está descendo. E se caso ele mostrar que está descendo e a sua máquina está subindo, dá para inverter aqui também a direção, tá? É bem legal, então a gente vai ligar que fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Pessoal, vou ligar o painel, vai fazer um pouco de barulho, mas eu acho que dá para vocês ouvirem, não vai ter outro jeito. Eu vou mostrar para vocês aí então o THC aqui, o ajuste que eu falei para vocês. Depois eu vou mostrar lá na máquina, vai ficar bem legal, tá? Só que vai ter um pouquinho de barulho por causa da fonte. Então olha só, pessoal, eu vou virar aqui ó, para vocês verem. Aqui em cima a gente está marcando 110 volts, que é a tensão que nós setamos na máquina. E aqui é a tensão que ele está lendo através do divisor de 50. Então está entrando aqui 2,2 volts, ele está multiplicando por 50, então ele entende que está lendo 110 volts, tá? Aqui está variando 110, 111. Eu vou mexer no potenciômetro, vocês vão ver que essa tensão de entrada vai começar a variar. Então olha lá, tá descendo, tá subindo,
Isso aqui que eu estou mexendo, pessoal, a máquina está movendo, o eixo Z está movendo, tá? Notem que ali, ó, apareceu um íconezinho que ela está descendo agora. Agora eu vou mudar aqui, ó. Começou a subir. Eu vou estabilizar no 110, porque se eu parar no 110, daí o meu eixo Z para de movimentar, certo? Ele para de se mover porque está dentro da faixa que a gente queria. Então o eixo Z parou. Agora eu vou mostrar para vocês o eixo Z. Olha só, pessoal, o que vai acontecer agora? A máquina, ó, eu nem liguei o computador, tá? Só liguei o painel. Mas como o THC já está lendo a referência da fonte, lá no DIV50, ele entende que ele tem que controlar o eixo Z, tá? Só que a gente parou lá no potenciômetro na tensão que está setada, na tensão de 110. Então ele entende que o eixo Z está na altura correta, ele fica parado. Eu vou variar o potenciômetro para mais e para menos e você vai ver que o eixo Z vai subir e descer sozinho, tá? Vai ajustar conforme a máquina. Fica vendo que legal. Vocês viram que ele se moveu para cima, para baixo, ficou se movendo várias direções. Então agora eu parei o potenciômetro de novo no 110, então ele entende que está na altura correta e ele permanece parado nessa altura, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar o computador e a gente vai colocar um G-Code para cortar. E eu vou colocar um G-Code bem lento, tá? Para a máquina se mover bem devagar, para dar tempo de eu filmar para vocês verem. E daí eu vou, enquanto ela estiver funcionando, eu vou mexendo no potenciômetro e vocês vão vendo que o eixo Z vai subindo e descendo automaticamente enquanto a máquina está cortando, que é simulando a diferença de distância entre a tocha e o material. Então, pessoal, eu vou dar um play lá, ela vai começar a se movimentar. Eu coloquei uma velocidade bem lenta no eixo X e no Y, que é para vocês poderem ver mais facilmente no vídeo, tá? E daí você fique notando mais o eixo Z, que vai estar subindo e descendo enquanto a máquina está funcionando. Sou eu mexendo no potenciômetro, tá? Então vamos lá. Vocês conseguiram notar a máquina se deslocando para a direita e o eixo Z movimentando, subindo e descendo? Era eu mexendo no potenciômetro, simulando que a tocha está encontrando vários níveis de altura em relação ao material. Então funciona perfeitamente, tá, pessoal? A gente consegue então testar o THC mesmo sem estar com a tocha. Eu vou mostrar de novo em outro ângulo. Ó, a máquina tá andando, eu vou começar, tá vendo, o eixo Z tá parado, porque eu não mexi no potenciômetro. Se ela encontra algum desnível na chapa, né, então a distância entre a tocha e a chapa vai mudar, e daí, olha só, o THC começa a compensar o eixo Z. Tá subindo, agora vai descer. Tá vendo que legal, pessoal? Então a gente consegue controlar, tá vendo o eixo Z subindo? Então o THC vai controlar automaticamente aí a altura da tocha. Bem legal, né, pessoal? Funcionou perfeitamente. O nosso probe também está funcionando, tá tudo funcionando certinho. Então a máquina está pronta, pessoal. Então vocês viram aí o THC em funcionamento, funcionou perfeitamente. Existem vários parâmetros que a gente tem que configurar aqui, mas isso eu vou mostrar para vocês quando a gente montar a máquina lá na casa do Gui, para a gente começar a cortar de verdade. Daí a gente vai fazer os ajustes de tensão, esterese, velocidade que a gente vai querer que acione o eixo Z, qual é o range que a gente vai entender como o range que considera que teve desnível na chapa. Então são vários itens que a gente vai programar aqui, mas daí a gente vai programar já com a máquina montada, pronta para cortar aço, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram aí, eu estou muito feliz, ela passou
perfeitamente com nota máxima nos testes de simulação, tá? Vocês viram aí o THC funcionando, eu fiz um circuitinho bem simplesinho ali para variar a tensão, para a gente simular a diferença de potencial ali na entrada do DIV50 para ver a tocha, né, o THC controlando a tocha de forma automática. Então ele passou no teste, agora eu já posso desmontar a máquina e levar lá para casa do Gui para a gente poder remontar e daí colocar a tocha, ligar no plasma e fazer o corte, começar os testes práticos de corte, tá? Tá ficando muito legal. Deixa aqui nos comentários se você já tinha visto o funcionamento de um THC, o que você achou e deixa o like para fortalecer o canal, pessoal. Divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.